É, eu recebi a solicitação para avaliar um texto para revista do Cadernos do Seon, da UNO Chapecó. Essa revista é bastante interessante porque ela é publicada pelo Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina e já faz bastante tempo que ela tem uma parceria, uma relação bastante respeitosa com algumas populações indígenas que tem ali na região, Xanxerê, Chapecó, e com alguma frequência aparecem textos de autores indígenas ou dão algum destaque para alguma situação. Eu já fiz um ou dois pareceres para a revista e inclusive em um deles o autor era indígena, professor. Pelo menos pelo modo como estava escrito, eu acredito que ele era um professor Caingangue. Ó, aqui por exemplo, ó, esse texto aqui, ó, tem um, dois. Esses dois aqui eu tenho certeza que são indígenas do povo Laclanão Choclen. A Eclipse é uma psicóloga que já está há algum tempo trabalhando, envolvida com o povo Laclanão Choclen. E a Kátia, eu não estou recordando quem é pelo nome. Mas só aqui, por exemplo, tu já vê, ó, tu tem três mulheres assinando o texto e duas pessoas que são indígenas, né? Esse texto aqui ele explora a categoria do tempo do mato, que é o modo como os Laclanão Choclen remetem ao período antes do contato, né? Ou do contato, entre aspas, pacífico, ou da pacificação. Remete normalmente para o ano de 1914, né? É, mas de qualquer maneira. Então eu tenho um carinho por essa revista, porque de alguma maneira tentam incorporar esses saberes, essas pessoas, esses territórios, essas lutas, né? Que vão aparecendo aí em vários artigos na revista. Eu estou com um artigo para ser publicado nessa revista também. Eu imagino que talvez saia no mesmo número desse desse texto aqui que eu vou avaliar, se ele for aprovado, se ele conseguir fazer as alterações que forem solicitadas no prazo, né? Mas eu imagino que é muito possível de que ele saia no mesmo volume. E é um texto que particularmente eu gostei bastante de escrever, mas vamos focar nesse daqui que é o objeto da avaliação, né? Dá de ver aqui que tem um pequeno errinho de tradução, né? Mas isso é bastante frequente, tá? Porque dependendo da atualização do OJS, vai ter algumas partes que não estão atualizadas. Esse aviso aqui provavelmente é desse mesmo texto, quer ver? Ah, tá dando erro. Então, tem um pequeno problema com o portal de periódicos da UNO Chapecó, já faz algum tempinho, que ele desloga a pessoa, né? Após poucos segundos. Às vezes não dá um segundo, quer ver? Ó, ele vai pedir para me autenticar aqui. Eu vou autenticar. E ele vai achar que eu estou deslogado de novo. Daqui a pouco ele já vai me deslogar de novo. É, de qualquer maneira, o título do texto é. Só para quem nunca viu o OJS, né? Esse padrão visual aqui é bastante recorrente em portais periódicos. Agora ele carregou, ó, avaliação pendente, essa mesma. Quando tu tem cadastro em muitas revistas, né, e às vezes elas estão com publicações ou com avaliação pendente, eles podem aparecer aqui de revistas diferentes, né? Então é bom tu ver de qual revista que é aqui, ó. Nesse caso eu sei que é dessa mesma, mas às vezes eu tenho três avisos aqui de revistas diferentes. Essa bolinha aqui é o meu perfil, né? Vai ter só escolher o idioma, se eu quero mandar alguma submissão, avaliar elas, enfim, alterar meu perfil. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo explicando como preencher isso aqui, mas não vai ser agora.
E o resto aqui é padrão, né? Vai ter aqui uma mensagem genérica, que é igual em praticamente todas as revistas que eu conheço, avisando que eu fui selecionado como potencial avaliador de um texto. Aí vai ter o título do artigo, que aqui é a Arqueogenealogia da Política Indigenista, Poder, Discurso e Tutela no Relatório Figueiredo. O relatório Figueiredo é um documento que foi criado através de duas CPIs, que na verdade só uma foi levada para frente, né? Durante a década de 1960 e que culminou ali com o fim do chamado Serviço de Proteção aos Índios, né? Que é o SPI, que é o órgão antecessor à atual Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Foi identificado ali uma série de atos de violência, corrupção, por servidores do SPI, né? Ou às vezes eles autorizando pessoas a fazer atos de violência, corrupção, roubo de madeira, violência sexual, tortura. É monstruoso o negócio. Porque o que acontecia? Até 1988, os povos indígenas, os sujeitos indígenas no Brasil eram tutelados, né? Eles eram considerados incapazes. E isso tinha uma série de consequências, né? Por exemplo, até 1939 era proibido entregar dinheiro nas mãos de um indígena. É em 1939 que isso passou a deixar de ser um delito. E eu comento sobre isso num outro texto, que eu não sei se já está publicado, mas enfim, e todas as decisões que alcançavam ali uma ou mais pessoas, né, ficavam delegadas a um tutor. E esse tutor poderia fazer literalmente o que ele quisesse, né? E aí tu vai ter pessoas bastante violentas, né? Exploradoras, abusadoras, cometendo todo tipo de barbaridade, né? A gente sabe de casos em que o tutor relegava para si mesmo o direito de iniciar sexualmente todas as meninas após a puberdade, né? Ou escravidão forçada de todos os rapazes durante a puberdade ou após a puberdade, mutilação de mãos e pés. Então, tu tens uma série de punições ali, a corrente, e isso até 1988, tá? O que acontece é que o relatório Figueiredo pegou ali uma quantidade bastante representativa de algumas dessas violências cometidas até 1964 e em duas CPIs que foram abertas no Congresso. E nesse caso teve uma pressão muito grande de órgãos religiosos, tá? Tanto de matrizes evangélicas como de matriz católica. Nesse caso específico, eles tiveram uma participação muito forte para denunciar. Mas não só eles, né? Políticos, OAB, alguns tipos de pesquisadores que mais tarde vão ser conhecidos como indigenistas, e em alguns casos antropólogos, né? E uma dessas CPIs, o relator tinha o sobrenome de Figueiredo, e eu imagino que o autor aqui vai comentar. É, chegou, na época era impressão, né? Não tinha internet e tal. Chegou aos 20 volumes, né? E isso tava meio que sim perdido, né? Tinha uma história que tinha pego fogo e tal, nas cópias da CPI, mas foi encontrado. Foi encontrado de 19 das 20 caixas, né? São milhares de páginas de todo tipo de descrição de violência e além de corrupção, enfim. E de vez em quando se recupera aí alguma questão do relatório Figueiredo que é, vamos dizer que é nova ou não tinha sido explorada o suficiente. Então é só para contextualizar o relatório Figueiredo para quem não conhece, né? E eu agora vou ler aqui o. E aí o que aconteceu é que o SPI foi fechado em 1965. E em 1967, já durante a ditadura, né, é aberta a FUNAI. Muita gente foi desligado, mas o grosso continuou, né?
E... Mas eu vou ver se o autor ou a autora fala disso no texto, mas é só para dar uma contextualizada do que é o relatório Figueiredo, né? E, então, o resumo é: o artigo analisa como a política indigenista no Brasil transformou conceitos de tutela, integração e desenvolvimento em formas de governança que acabaram infringindo o direito aos territórios tradicionais. Usando o relatório Figueiredo de 1967 como base, o estudo aplica uma abordagem de arqueogenealogia do poder, unindo etnografia documental e análise histórico-estrutural. Ele reconstrói a relação entre racionalidades, dispositivos e efeitos, traçando trilhas documentais que ligam ações e falhas administrativas a resultados concretos, como demarcações insuficientes, arrendamentos, expulsões, cercamentos, fome, epidemias e mortes que poderiam ter sido evitadas, focando especialmente nos casos dos Kaiowá, Terena e Cadivel, na região sul do antigo Mato Grosso. Os achados revelam que a violência institucional não era exceção, mas sim uma prática rotineira, apoiada por sistemas de verdade que racializam e hierarquizam as vidas. Reservas indígenas, frentes de colonização e obras estatais serviram como ferramentas de segurança que normalizaram a desterritorialização. As continuidades entre o Serviço de Proteção aos Índios e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, mostram que não houve uma ruptura total. É exatamente isso aqui, ó, porque na verdade tem uma galera que é saudosista do SPI, mas também tem uma galera que faz de conta que a FUNAI foi uma mudança radical ali. E não foi, porque assim, quem sabia andar no mato, quem sabia fazer algumas coisas, quem já tinha cargo militar, essa galera toda ficou. Eles tiraram algumas pessoas, assim, tipo, tiraram bastante gente, mas muita gente continuou. E mais ou menos como o rolê lá do Tropa de Elite, né? A polícia tirou ali determinadas pessoas do controle do tráfego e eles tomaram conta do rolê. Tipo, então foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí tem uma coisa aqui que vou botar um parênteses, é que 10 anos antes de acontecer isso, exatamente em 1953, 1954, começou a ter umas manifestações de grupos estrangeiros no Brasil que vão gerar duas coisas. Uma delas, a Associação Brasileira de Linguística, e a outra é a Associação Brasileira de Antropologia. Esses dois grupos, um deles tem uma matriz religiosa bastante forte, inclusive não eram linguistas, eram missionários, né, tradutores de Bíblia, mas eles se instalaram na antiga Universidade do Brasil, que é a atual UFRJ, e criaram os departamentos lá, e também criaram essas associações. E curiosamente, essas pessoas, principalmente o pessoal da ABA, eram os únicos civis em algumas comissões durante a ditadura. Se tu pegar, por exemplo, ali a CNPI, que é o Conselho Nacional dos Povos Indígenas, tu vai ver a recorrente presença de civis indicados pela ABA ou pela UFRJ, que no final das contas era o Departamento de Antropologia, que era a ABA, indicando pessoas para essas comissões. Mesmo durante o AI-5. Após a publicação do AI-5, essas pessoas continuavam se reunindo com os militares para discutir ali a tal da questão indígena. E é uma situação que a aba não comenta, assim, não menciona. Então tem um pequeno detalhe, é que essas pessoas tinham acesso quase exclusivo e privilegiado para os territórios e as populações indígenas, né? Notadamente os indígenas de contato restrito ou recente, ou seja lá o raio do termo que quiserem utilizar para um povo em isolamento voluntário, ou indígenas livres, como eles falam em alguns países. E essa situação nunca foi discutida, né? Seria interessante, em algum momento, começar a puxar ali as listas de presença nas reuniões do CNPI, as pessoas que eram indicadas, quem indicou e o que era decidido logo depois. Porque vai ter algumas pessoas aí que vão ser descobertas que não era exatamente essa pérola branca que pintam. E aí, no caso da FUNAI, e já na época do SPI também, havia não só violência contra os corpos e as mentes das pessoas, mas também tinha venda de terra, venda de madeira, esquemas de prostituição. Então,
Isso não parou quando a FUNAI entrou. Isso passou a ser melhor acobertado porque a gente ainda estava numa ditadura. E isso permaneceu pelo menos até 1988. 86, se quiser ser muito camarada dos caras. Mas só para deixar isso bem registrado, não houve um rompimento como o autor ou autor aqui comenta. Nesse ponto eu concordo completamente. Continuando aqui, para que haja políticas efetivas de autodeterminação e de integridade territorial, é fundamental romper com a lógica tutelar com os instrumentos que buscam gerir o invisível, assegurando que direitos, evidências e memórias estejam alinhados com o modo de ser e viver dos povos indígenas. O que acontece? É que são séculos, né? São 4 séculos, quase 5, de tutela. Porque o primeiro dispositivo que fala em tutela é de 1530. E então esses 4 séculos e meio, quase 5, hoje já dá 5 quase, né? Porque de fato a tutela agora ela tem um outro nome, que é cooptação, né? E além da cooptação, tu tem a falsificação de identidade também, né? Porque quando a tutela é legalmente interrompida, né, com a publicação da Constituição no 232, no 231, é, não tem um botão de desliga, né? Tu vai ter casos ali de comunidades que há 100 anos estavam acostumadas com o regime tutelar, com chefe de posto, com autorização para tudo e com negativa para mais coisa ainda. Então, e tu tens uma série de encarregados, de pessoas, entre aspas, de confiança, que demora muito tempo para passar. Ainda hoje, em 2025, a gente vê marcas disso na saúde e na educação indígena. Tem pessoas que começaram a se meter em terra indígena nessa época, em 1980, e estão até hoje. Aposentadas continuam entrando em terra indígena para promover violência e cooptar indígena. As comunidades são contra essas pessoas estarem lá, mas elas entram com um crachá escrito Estado na testa, né? E tem casos aí de pessoas há 50 anos fazendo isso. E tu tem uma série de comunidades que, inclusive, é, não conhecem uma alternativa que não seja o professor, o agente de saúde, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o motorista que não seja não indígena, né? E tu tem povos de contato ainda mais recente, que a situação ainda é mais problemática. Então, essa lógica tutelar, por mais que ela tenha sido juridicamente interrompida em 1988, em 5 de outubro, ela tem marcas ali que ainda persistem. E na década de 90, foi se discutido ali retirar a saúde e a educação indígena da FUNAI e passar para o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. E os antropólogos ficaram doidos. Mas era todo mundo, inclusive se puxar texto ali de 1980 até 1989 ainda, vai ver antropólogos conhecidos defendendo a manutenção da tutela. Por quê? Porque eles iam perder o controle que eles achavam que tinha sobre aquelas comunidades, sobre aquelas pessoas. Em 94, 95 ainda tem gente reclamando do fim da tutela. E depois eles começaram a perceber que podiam fazer a cooptação, né? Que é o que fazem muita gente hoje. Mas 84, 85, quando estava se discutindo o texto da Constituinte ali, essa gente estava tudo louca de vai acabar com a tutela, vai acabar com a tutela, e meu emprego, eu vou viver como? E efetivamente tirar a educação e a saúde indígena da FUNAI é promover uma coisa que é a ampliação de alguns direitos, né? Surgiram coisas interessantíssimas, como por exemplo os territórios etnoeducacionais.
Imagina que um povo ocupa um espaço ali que seja mesmo que não contínuo, que pega vários estados ou várias cidades, e tu teria legislações municipais e estaduais que poderiam ser divergentes sobre a questão da educação. O povo indígena pode. É de 1998 essa lei. Mas o Estatuto do Índio de 1973 já permitia isso. E a Constituição de 88 também. Mas isso só vai passar a ser discutido a sério em 98, quando surge a palavra território educacional. Antes disso, a previsão existia, mas não com esse nome, e nunca foi levada a sério pela FUNAI, né? É, e aí tu começa a ter umas coisas interessantes a aparecer. Tem um dispositivo parecido na saúde, hoje feito pela CESAI, mas alguns autores, 2002, 2003 ainda, inclusive pessoas bastante conhecidas da área da educação escolar indígena, eram contra, por exemplo, remover a educação indígena sendo verticalmente imposta pelo Estado em padrões nacionais igual para o Brasil inteiro. Eles diziam que regionalizar a educação indígena era um erro. Só que o regionalizar a educação indígena muitas vezes era adaptar ou tentar adaptar ou diferenciar a educação a partir daquele contexto daquele povo. O que eles queriam era um modelo nacional, visto padrão para todo mundo, seja indígena, seja não indígena. E depois essas pessoas perceberam que era um grande erro que eles estavam falando, né? Que era uma grande besteira. Mas chegaram a publicar textos, dar palestras, falar sobre isso. Um deles ainda hoje é um dos maiores nomes das editoras de educação escolar indígena, né? E eu comento sobre essa situação em alguns artigos, sobre essa falta de noção, né? Pô, já é 2002, né, amigo? Ele vai perceber a cagada só em 2006. E então essa marca da tutela permanece, né? Agora nesse formato de cooptação. E é um tema que é super pesado, super problemático tentar trabalhar com ele, por isso que eu tô demorando tanto tempo para entrar no artigo, porque eu sei que vai ser uma leitura bastante. Por exemplo, agora dia 21 de outubro, terça-feira, 1h30 da manhã, eu devo estar uns 15, 20 minutos falando sobre o resumo do texto. Então imagina o texto. Espero acabar ele até umas 4 horas, mas talvez leve mais. Eles me mandaram esse texto no dia 2, né? E deram prazo de até terça-feira da semana que vem para responder e para avaliar. Normalmente eu tento fazer isso muito antes do prazo, mas eu estava com algumas situações pendentes, né? Porque eu estava de férias. E aí, como esse tinha mais prazo e eu queria gravar essa avaliação, demorou um pouquinho para eu pegar, né? Até já deixo registrado aqui o pedido de desculpa pela demora para os editores da revista, porque pode ser que tivesse alguma urgência para incluir num próximo número da revista. Eu realmente não sei. Mas é uma revista que dá um prazo bastante razoável, que é praticamente um mês, né? E o prazo de resposta é o mesmo da avaliação. Então, é, não é comum, tá? Normalmente eles dão uma semana para dar a resposta e o resto para avaliação. E provavelmente o sistema já me desconectou de novo, né? Vou tentar aqui só para vocês verem. Ó, viu? Ele tá com algum problema, isso aqui já faz alguns meses já. Não lembro se eu já avisei os caras do periódico, eu acho que sim. Mas também não tem muito o que fazer. Não é culpa da revista, não. Isso aqui é o sistema de periódicos mesmo, da UNO Chapecó. Eles devem estar com algum problema para fazer manutenção do sistema de autenticação, né? Os cache, os arquivos, viu? Já desconectou. É problemático, porque a hora que eu tiver que preencher essas coisinhas aqui vai ser fantástico. Eu vou ter que ficar testando 50 vezes. Não tem nenhuma diretriz de avaliação, tá? Isso é bastante recorrente, não tem nenhuma diretriz de avaliação. Quando tem aqui é uma lista do que tem que ser verificado, né? Número de página, formatação, modelo, não sei o quê. E vou continuar para o passo 3. Ele provavelmente vai me dizer, não, me desconectou. Vou baixar o arquivo antes que ele me desconecte de novo. E formulário dele, o título, comentar o conteúdo, aspectos mais positivos, deficiências, negativos, conteúdo está atualizado, sugestão de alteração. Ah, isso aqui eu achei muito legal. A outra vez que eu fiz um parecer para eles.
Já tinha isso aqui na última vez que eu fiz um parecer para eles. Não lembro se sempre teve, mas na última vez eu lembro que já tinha. Qual que é a ideia? Tu marca para que tipo de público leitor esse artigo é recomendado, né? Porque dependendo do caso, a revista pode indicar, ou pelo menos, sei lá, tipo, é uma informação que uma hora pode ser muito interessante, né? Pô, a gente tá tendo muito artigo para graduação, pouco para pós, pouco para profissionais e tal. E aí, se é favorável ou não, e se obriga a tuas recomendações de alterações, né? Aqui também é muito legal isso aqui, perguntar se tu colocaria nos cursos que tu dá aula, porque muitas vezes o parecerista é professor, né? E aqui, ó, caso desse em outros profissionais, especificar. Por exemplo, o texto que eu fiz o parecer, ele tratava de o histórico da educação num certo contexto indígena e falava muito sobre a constituição daquela comunidade, mas também sobre a chegada da educação naquele espaço. Então, nesse espaço aqui, eu lembro que eu comentei que ele era muito interessante para qualquer não indígena que quisesse chegar num território indígena, mas especificamente para aquele povo e para aquela comunidade. E isso inclui agente de saúde, enfermeiro, antropólogo, professor, assistente social, qualquer coisa. Eu agora vou abrir o artigo. É um formulário. Eu provavelmente vou fazer o seguinte, tá? Vou preencher isso aqui porque eles querem, né? Mas também vou mandar um arquivinho com as alterações, né? Vamos lá. O texto está aqui. Ah, eu adoro esse layout deles. Fica, é um layout bem limpo, né? Não tem muita fantasia e tal. E muito bem organizado visualmente, é muito bem feito mesmo. E é simplista, né? Tipo, às vezes os caras colocam uma coleção de cores e tal. E não é que eu não goste, mas um dos problemas desse sistema de duas colunas aqui é que tu perde muito espaço, né? Tu aumenta o número de palavras. Porque essa área aqui no meio ela come palavras, né? Tanto de vai ter mais espaço em branco maiores, né? Pode reparar aqui que é tudo mais longo. Como essa parte toda tu perdeu letra, né? Então, se um texto antes ali de 3 páginas vai ter x mil caracteres, com as colunas vai ter um pouquinho menos, né? Não é muita coisa, mas perde. E aí, quando é um cara que gosta de escrever como eu, isso significa aí pelo menos 2 páginas, né? É, vamos voltar aqui pro texto. Estava só vendo como é que ele estava. É, aparentemente são 4 autores, mas eu não lembro se isso aqui é padrão da revista, tá? Eu acho que não, porque chegou a passar para outra página. Então eu imagino que aqui é. Eu vou ativar as alterações, né? Todas elas. Mas antes eu vou ver se o documento está identificado. Não está. Excelente. E vou testar aqui. Ó, tá lá, tá certinho. Tá aparecendo nome e sobrenome. Não tá aparecendo o, o meu nome, né? Mas eu vou mudar para não ficar nome e sobrenome. É, eu acho que é aqui. Onde é que é esse negócio? Pô, eu acho que é aqui, ó. Não. Queria mudar, mas eu não tô lembrando onde é que é. Aqui. Super avaliador. É, então tá. Tá o título em inglês. As palavras-chave, relatório Figueiredo, biopoder. Então deve ter Foucault em algum lugar aí. E desterritorialização. O resumo eu já li, né? Eu não vou ler o texto todo, mas eventualmente eu posso acabar lendo para alguma parte que seja interessante ou comentando ela, né? Então muita parte do vídeo vai estar sem barulho. Não é problema no teu fone de ouvido.
E pode aumentar o volume porque eu não costumo falar muito alto. Separou em fontes documentais e bibliográficas. E eu particularmente não, eu gosto de ler nessas colunas. É esteticamente agradável, né, visualmente interessante, mas eu não gosto de escrever nesse sistema não. Ó, aqui ele criou uma sigla que eu nunca ouvi falar, que é RF, para Relatório Figueiredo. Mas como ele vai mencionar essa palavra o texto inteiro, até faz sentido, tá? Eu não lembro de ter visto isso escrito em lugar nenhum, mas também não é um problema. Ah, ó, aqui ele fez um resumo muito bom do modo como operacionalizava essa questão da tutela, né? Que é o modelo de colonialismo interno que foi feito na América Latina inteira, né? Em outros países também, em outros continentes, né? E, ó, convertendo territórios tradicionais em recursos, né? Principalmente questão de árvore, água e terra. E a violência institucional foi tratada como gramática ordinária das relações de poder, né? Usando e abusando do direito. Em diálogo com a literatura sobre violência cotidiana. Aí aqui eu acho que é a Nancy Schipperhughes. E Farmer eu não sei quem é. É a Nancy Schipperhughes tá aqui, ó. Eu costumo colocar um marcadorzinho para saber quem já apareceu no texto, né? E Paul Farmer. Esse aqui eu não conheço, pelo menos não me recordo de, de ter lido nada dele. Essas alterações de idioma normalmente eu ignoro, tá? Porque. Oh caramba. Porque não tem necessidade da pessoa saber. Isso aqui é mais para ver se tem algum erro muito grave. O Farmer é de 2009 e a Nancy é de, 2000, de 1992, né? Então tá aparentemente é a mesma referência. Eu vou dar uma olhadinha nos buracos em branco antes que eu esqueça, porque alguma hora isso vai me incomodar e daí eu vou ter que parar o que eu estou fazendo, talvez eu perca o raciocínio e eu não estou afim de que isso aconteça. Ó, tirei dois tab que tinha e vários espaços duplos, 7 mais 4 mais 5 mais 5 mais 2 mais 0, acabou. Aqui eu já vi que tem um que vai para vala, aqui também tem um que vai para vala. Eu odeio esses espaços porque ele deixa as coisas tortas e às vezes cria linha onde não é para criar. E enfim. Etnografia documental. Eu tenho alguma dificuldade dessas etnografia, da netnografia, da etnografia do papel, da etnografia visual, mas eu entendo que tem pessoas que conseguem trabalhar muito bem com isso. E nesse caso é a única alternativa que tem, né? É isso ou ir falar com os anciãos e as anciãs. Mas algumas vezes já estão em outro plano, né? E não sou contra a consulta de documentos, mas talvez não sei se é a melhor palavra chamar de etnografia, né? E análise histórica estrutural. E aí aqui já fica uma coisa interessante, ó. Trabalha com trilhas documentais, que é uma linha de raciocínio que ele descreve como sequências que ligam atos administrativos, justificativas e efeitos práticos jurídicos, ou seja, como é que essas coisas vão se emaranhando, né? Então ele deve puxar a legislação que saía e a materialização disso lá no território, né?
É bom que pegou povo da mesma região, né? Provavelmente o pesquisador é dessa região, ou a universidade de origem dele, ou onde ele faz a pesquisa, ou onde ele dá aula. Porque. E arrisco que não é especialista em nenhum dos povos, assim, não é mais concentrado. Porque normalmente a galera trabalha só com o povo, né? Máximo dois ali. Se bem que ali os Kaiowá e os Terena têm uma relação muito forte. E às vezes é muito difícil trabalhar só com um povo em alguns contextos, né? O sul do antigo Mato Grosso seria o atual Mato Grosso do Sul? Ah, boa parte dessa introdução já estava no resumo, tá? E algumas palavras aqui são bem repetitivas também, né? Fala várias vezes esse pacotinho aqui, outras vezes esse pacotinho aqui. Não é um problema, né? Se isso não aparecer 20 vezes no texto de novo. É mais uma questão de reforçar, de organizar e tal, e para não perder umas categorias importantes, né? Opacificação. Opacificação o que, que é? É o termo que era utilizado para determinar cronologicamente, né, e às vezes espacialmente, o lugar onde determinada população indígena foi contida, né? E tem povos que isso aí tem 5 séculos e tem povos que isso aí tem 40 anos, né? Aqui em Santa Catarina, o último deles é tido como em 1914, né? Mas em 1978 foi descoberto que havia um grupo ainda disperso, né? Fora de aldeamento, fora de controle do Estado, na Serra do Tabuleiro. Esse grupo pequeno acabou sendo provavelmente perseguido e assassinado, né? Quando os vizinhos descobriram que existia uma população indígena diminuta ali. É, no Paraná, o último caso é na década de 60. No Rio Grande do Sul, eu não sei, mas provavelmente é século XIX. Esse governador geral em 1548, eu não sei se ainda era o Tomé, acho que já era outro. A Guerra Justa. O que é a Guerra Justa? A Guerra Justa é o seguinte: os caras vão chegar aqui nas naves espacial deles que andam na água, vão falar uma língua que ninguém entende, vão levantar umas cruzes esquisitas de madeira e vão perguntar na língua deles mesmos se os caras aceitam servir um rei e um deus que eles não conhecem. Se o cara se ajoelhar, ele vira súdito. Se o cara não entendeu essa linguagem universal, ele vai ser morto, ou talvez escravizado, se ele não lutar até a morte. A definição de guerra justa é como desenvolvimento sustentável, né? Ou guerra sustentável também, né? Dá de fazer o desenvolvimento justo, são todas combinações que ficam muito bonitas, né? É, basicamente, num dado momento eles passaram a usar isso aí para separar os indígenas, né? Entre grupos que aceitavam a denominada pacificação e os grupos que não aceitavam, né? Os primeiros eram escravizados, os segundos eram mortos. Isso aqui deve ser o Roberto Cardoso de Oliveira. Ah, ou talvez o João Pacheco. Acho que é o João Pacheco de Oliveira aqui. É, provavelmente é o João Pacheco de Oliveira. Os dois textos.
Ah, é nota isso aqui. Eu ia dizer que a fonte tá diferente. É, esse aqui é ele mesmo, ó, tá vendo? Ó, o Foucault já apareceu aqui, ó. Ó, que galera. Ah, é bem pouquinho referência. Veio Alcida Rita Ramos, Foucault. Antônio Carlos Souza Lima é o mesmo rolê do João Pacheco de Oliveira. Alcida Rita Ramos já é uma coisinha mais interessante. Rubens Valente é jornalista. Estou com esse livro aqui para reler, Os Fuzis e as Flechas. É sobre o relatório Figueiredo também. Esse artigo dele aqui eu não conheço. Hum, aqui os Foucault, conheço os quatro. Eu não sabia que esse negócio estava traduzido. Esse aqui eu conheço também. Esse aqui eu acho que é o que instalou a ditadura. Esse aqui eu não sei qual é o documento pelo nome. Ah, esse aqui é o relatório Figueiredo, ó. 30 volumes. Eu acho que tem 19 ou 29, 27. É, o resto perdeu, né? Eles dizem que pegou fogo, né? Ó, o índio bravo e daí tem o índio manso, né? Mas essa separação de índio bravo e índio manso é bastante. Ela é problemática por si só, né? Essa separação já é tosca já a partida, mas ela tem alguns agravantes ali, né? Um deles é que praticamente todos os povos que são considerados como mansos ou pacíficos, ou o raio do termo que eles utilizar, na verdade são povos que foi feito o contato um pouco antes, né? Porque os bravios são o quê? Os bravios, a maioria é povo que não é da família Tupi-Guarani, né? Principalmente tronco G, alguns outros troncos ou famílias menores. Qual que é a questão? A questão é que desde 1500 os caras tinham contato com os indígenas do litoral. Num dado momento eles vão encontrar ali os povos que falam línguas tupi-guarani, principalmente de Espírito Santo para baixo. E os padres vão acabar aprendendo essa língua de alguma maneira e em algum nível. E isso vai permitir que o relacionamento e a comunicação funcionem de uma certa maneira. Quando eles começam a encontrar indígenas que falam línguas do tronco G, macro G, né? Lá na Bahia, Minas Gerais, e mais para baixo também, vai até Rio Grande do Sul. É, começa a ter um problema, porque aquelas pessoas falam uma língua que não é aquela que ele estava estudando. E essas pessoas também têm uns hábitos que são um pouco diferentes dessa galera que a gente já conhecia. Vai surgir desde papinho de que esses indígenas não dá de escravizar, nesses termos, inclusive por antropólogos na década de 80, tentando analisar esses episódios históricos, ah, até tentativas de explicações biológicas, genéticas, na década de 60, buscando ali o gene da violência, né? Vamos fazer isso com os Yanomami, vamos fazer isso com os Laclanochloclen, o Florestan Fernandes vai fazer isso com os Tupinambá, o... e aí vão tentar justificar porque que esses indígenas são, nas palavras deles, mais agressivos do que outros, né? As teorias completamente sem pé na cabeça. No caso do Choclen, Laclanochloclen, quem veio com esse papo aí foi nos anos 40, o Jules Henry, num rolê chamado etnopsiquiatria, que não é nem etnológico nem psiquiátrico. É, no caso dos Yanomami, é o Chagno lá,
E aí, nesse caso, convém dar uma olhada no na app, que é um pequeno documentário. Vou até mostrar aqui onde é que tá o app. Como que é o nome da... É Nadia, acho que é Nadia o nome dela. Nadia, é Nadia. Nadia Marim. Esse documentário aqui é muito interessante. É bastante triste, na verdade, né? Mas e Napoleão Chagas não é o camarada que vai fazer descrever os Yanomami como se eles fossem, como se eles tivessem o Napoleão Chagas não é um antropólogo, né? O responsável pela parte genética mesmo é o James Neal. Inclusive o James aparece aqui no vídeo, né? Aqui é o bioarqueólogo, lá esqueci o nome dele. É, mas o rolê ali é que basicamente os caras queriam fazer experiência com envolvendo material genético indígena, buscando ali uma espécie de pureza de não ter sofrido radiação. E só que o modo como eles obtêm material genético é um bocado questionável, mas para acompanhar a equipe de geneticistas lá, eles levaram um antropólogo, né? E esse cara vai tentar explicar o gênero da violência nessa conversa aí. O Florestan Fernandes vai vir com um papo parecido lá sobre os Tupinambá, mas não na parte genética, mas como se fosse culturalmente construído. E o Júlio Zenri vai fazer um mistão, né? Vai falar que a vendetta do Laclanon Choclen, que ele chama de Caingang, é, é construída culturalmente para ele levar o próprio povo ao extermínio, né? Ah, eles matam os próprios primos, matam os próprios irmãos, matam o pai, matam não sei quem. E etnograficamente o material dele é precioso por algumas informações que ele teve basicamente em primeira mão, né? E que hoje é impossível recuperar, mas a nível de teoria de explicação de compreensão social, ele é bastante problemático. É, e é muito curioso que essa discussão aí sobre a violência dos indígenas, povos feitos para guerra, não sei o quê, surge justamente após a Segunda Guerra Mundial, né? É muito curioso a enorme coincidência dessa conversinha aí. Que o Florestan Fernandes vai fazer isso logo depois da Segunda Guerra, né? Aí nos anos 60, todo o rolê ali, ONU, Peace and Love, não sei o que, e os caras ainda estavam nessa conversa, tá ligado? Pô, vamos buscar aí o gênio da violência, vamos ver aí qual é a parte do cérebro que diz que os caras são agressivos. E tudo isso vai voltar lá atrás nessa separação aí entre bravo e manso, né? Os dóceis e os domesticados, não sei o que, vão usar vários termos. Mas no final das contas, se tu botar no papel mesmo, tu vai ver que os dóceis, os mansos, os pacíficos, é população que fala a língua tupi-guarani, ou litoral, ou população que está mais tempo contactada. E os bravos são tudo população de contato mais recente que não fala uma língua que os invasores conhecem, né? E aí isso aí é justificativa para tentativa de pacificação, né? Aldeamento, amansamento, mas também de principalmente de extermínio, né? Que é o que aconteceu com os Laclamouchoclen e com os Kaingang, por exemplo. Não é exatamente o mesmo processo, mas é num espaço bastante próximo. Ah, e aí o que acontece é que num dado momento o Brasil vai começar a ser pressionado fora do território nacional. E reparar que nessa época não tinha ONU, não tinha Liga das Nações, não tinha porcaria nenhuma. Só tinha uns proto-país europeu que mandavam centenas de pessoas para cá para fazer colônia, né? Áustria, Alemanha, é, Itália, né? Nem eram esses países, eram alguns territórios ainda. E, e essas pessoas vieram para cá desde 1818, né? Com o propósito estabelecido de colônia, né? Que a coroa chega aqui em 1808, né? Fugindo lá do francês. Aí a coroa chega aqui, no mesmo ano que o cara chega, ele baixa três cartas régia. Tudo em 1808, a última é de novembro ou dezembro. A primeira acho que é de maio. É, 1808, ele abre os portos, né, para poder negociar com
o Reino Unido, Inglaterra, a coroa inglesa, o raio do nome que quiser dar para aquilo. E as outras duas é declaração de guerra. Duas guerras justas contra os perigosos índios botocudos. Os índios botocudos, que é o termo que eles davam para basicamente qualquer povo que não falasse língua da família Tupi-Guarani, e a maioria era G, né? Vai pegar Krenak, vai pegar Laclanon Choclen, vai pegar, acho que Machacali, ou vai pegar a galera toda ali que não mora exatamente no litoral e não fala uma língua da família Tupi-Guarani, e são todos tidos como índios bravos, né? E aí essas duas guerras justas é isso, né? Ou tu se ajoelha e aceita o meu Deus e o meu rei, ou tu vai ser morto, né? E, e o que acontece é que em 100 anos isso aí começou a ser muito criticado, né? Não pela falta de civilidade das pessoas que estavam fazendo isso, mas pelo risco de represália contra os colonos europeus que estavam aqui, né? E aí alguns movimentos vão começar a pressionar o Brasil para parar com isso. Um deles é uma denúncia que é feita em Viena, em 1908, pelo Albert Wojciech Frick, e ele denuncia isso no Congresso de Americanistas. Americanistas é um tipo específico de pesquisador que era utilizado na época, que era quem estudava povos indígenas das Américas, né? Ele vai denunciar o genocídio que era promovido contra os Laclanon Choclen em toda a região de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, na Serra. E basicamente o Brasil foi obrigado em 2 anos a abrir alguma coisa para parar com o genocídio, né? Essa coisa é o SPI. E aí o SPI vai buscar ali uns ideal positivista de quinta categoria. E no meio disso você vai ter ali umas pessoas mais iluminadas que vão literalmente preferir morrer a matar, né? E aí eles tentam fazer uma dinâmica de pacificação num rolê super pintado de heroísmo, de desbravador e tal, mas que era muito melhor do que batidas noturnas com cachorro, com arma de fogo e, enfim, e covardemente feita à noite, né? Pra matar todo mundo e sequestrar as crianças mais pequenas. E vender as meninas, entre outras coisas. E então o SPI é criado, mas ele é criado numa lógica de tentar não matar, né? Só que esse tentar não matar é até tu aldear, né? Depois que tu aldear, tu é dono dos caras, então tu faz o que tu quiser, né? Que tu é o tutor. Então, num primeiro momento é cheio de presente e tal, todo um bom tratamento, mas em 15 minutos aquilo ali já volta a ser tortura e outras coisas mais feias ainda, né? Ó, embora fosse apresentada no discurso jurídico como um ato benevolente, na verdade ela estava no exercício de dominação. Essa é a questão, é que o Estado brasileiro é criado basicamente para matar essa gente, né? Não tem como ter Estado brasileiro com indígena. Então o objetivo do Brasil é sempre matar todos os indígenas que for possível, né? É, ah, e transforma eles em literalmente objeto, como eu falei, o cara vai achar que é dono deles, né? E aí tu imagina, por exemplo, o caso dos Lacladão Choclen, o cara tinha 17 anos, um guri com 17 anos virou dono de 400 pessoas. Ele faz o que ele quiser. Foi ele que, entre aspas, pacificou, e aí tu vai ter as ideias estúpidas que ele teve na cabeça, né? E aí é esse papinho, né? Proteção fraternal e tal, mas que na verdade é dominação e extinção, né? Aqui é o Antônio Carlos Souza Lima. Ó, aqui as inspetorias regionais e os postos indígenas. Os postos indígenas podiam ser postos de atração, né? Para tentar atrair, como se fossem presas mesmo, né? Armadilhas de caça, para aldear a parte daquele posto indígena. E as inspetorias regionais é para ver se essas coisas estavam funcionando, né? E rapidamente também eles vão começar a dizer
o camarada já não era mais indígena, né? Ele era outra coisa já, estava integrado e tal. E inclusive são as mesmas pessoas que vão depois propor essa estrutura, né, de classificação. Aqui ele está descrevendo o funcionamento dos postos indígenas e das inspetorias regionais. Ó, o exercício do poder tutelar implica obter o monopólio dos atos de definir e controlar o que seja a população sobre a qual incidirá. Eu até diria que é mais do que isso. O camarada literalmente decide todos os aspectos da vida de todas as pessoas daquele território. Inclusive, a gente tem caso de populações inteiras que foram deslocadas, populações que eram inimigas que foram colocadas no mesmo espaço, entre casamentos forçados e outras coisas que não dá nem de descrever. Não era só uma posse, era literalmente fazer qualquer coisa que tu quisesse com qualquer uma daquelas pessoas, quantas vezes tu quisesse, do jeito que tu quisesse. Ó, formando um estoque fundiário estatal que pode ser mobilizado, arrendado ou explorado. Porque daí vai ter um dado momento ali que esse pessoal vai ser usado para guerra, é, tu vai vender as terras deles, tu vai colocar eles para trabalhar trabalho forçado e depois vai vender essa produção, tu vai fazer os caras derrubar as próprias árvores que eles não querem derrubar, enfim, vai mudar de. Tu faz qualquer coisa, né? Está falando de como que era a definição da área da reserva indígena. A própria palavra reserva já fala muita coisa aí, né? E ela, por exemplo, é uma palavra que vem de fora do Brasil. É um modelo que vem do norte, dos países do norte, especificamente do norte da América. Ó, borracha, castanha, madeira, água, criação de animais na pecuária, mineração, literalmente qualquer coisa que eles conseguissem tirar ou fazer lá, eles faziam. O texto está realmente muito bem escrito. Os índios nômades, está aqui a tal classificação que eu falei. Os índios nômades, índios pertencentes a centros agrícolas ou que vivem promiscuamente com civilizados. Eu adoro essa palavra, promiscuamente com civilizados. E a aba estava lá promiscuamente convivendo com os militares durante a ditadura. Aqui tem três níveis, depois vai ter quatro, que é os integrados, que não está aqui ainda. É que esse promiscuamente com civilizados ele vai se dividir em dois. Ah, já está aqui dividido em dois. Ah, depois eles vão botar. Vai ficar quatro categorias depois. Eu lembro que uma é os isolados, a outra é os integrados. Não lembro dos outros dois nomes, mas chega a ter quatro categorias. Acho que o outro é assimilados. Aqui tem um parênteses que é interessante. O SPI originalmente tinha o nome de SPI-LTN. É, eu não lembro se ele ficou até 1900, acho que foi até 1916 esse nome, ou 1918, mas acho que até 1916. É porque com o fim da escravidão juridicamente legitimada, no final do século XIX, tu vai ter uma massa ali bastante significativa de homens adultos que não trabalham, né? Que foram arremessados numa vida precária para sempre, né? Para ele e para todas as gerações que vier depois dele. E aí são feitos ali o que eles acham que é alguns esforços também com esse papinho benevolente aí, que é tentar profissionalizar essas pessoas, né? E o profissionalizar incluía civilizar
e noções de higiene também, né? O que hoje seria na parte da saúde, mas na época o termo usado era higiene. E a civilização é o que hoje a gente chama de educação, né? É, então, há ali alguns esforços, como a lei da vadiagem, né? O camarada não ficar andando para lá e para cá sem ter trabalho. E tu vai ter também as escolas agrícolas, né? Que são os tais centros agrícolas que ele fala. Tu vai ter as escolas de aprendizes artífices, que depois vai virar as escolas técnicas. E tu vai ter as escolas de aprendizes marinheiros, que é para onde vai a maioria das pessoas que não tinham trabalho, né? E aí, logo depois vão criar também o tal do Sistema S, nos anos 40. Repara, a Escola de Aprendizes Agrícolas, a Escola de Aprendizes Marinheiros e a Escola de Aprendizes Artífices são criadas todas ali em 1910. O SPI também é criado em 1910, só que o SPI é criado com o nome de SPI LTN. O LTN é o quê? Localização de Trabalhadores Nacionais. Por quê? Porque algumas dessas pessoas que não trabalhavam não iam para essas escolas, né? Estavam escondidas nos rincões, nos interiores, eventualmente dentro de aldeias. E aí, só que em 5 minutos, eu acho que é 1916, eles percebem que esse negócio não está funcionando e tiram o LTN e jogam ele pro Ministério da Agricultura ou a coisa parecida que tinha na época. E eles achavam que tinha uma lógica qualquer ali de relação do indígena com a agricultura e por isso era o mesmo órgão, mas rapidamente eles perceberam que nem todos os povos indígenas praticam horticultura, que dirá agricultura. E aí viram que a coisa não funcionava, né? Porque durante muito tempo e ainda hoje, um dos maiores esforços falidos do Estado brasileiro é tentar transformar todos os indígenas em agricultores. Só que tem povos que não são nem horticultores. Então tudo tem. Nem o terreno deles é adequado para agricultura ou para horticultura de subsistência. Então, tentar transformar uma comunidade que é claramente caçadora-coletora, ou caçadora-pescadora-coletora, ou pescadora-coletora, é bastante complicado. E fora um monte de aspectos ali básicos de alteração de dieta e de nomadismo que é destruído nesse processo, né? Ou imagina um povo de montanha, por exemplo, como é o caso dos Laclandons Choclet. Até hoje não conseguiram transformar os caras em agricultor e não vão conseguir, só se eles quiserem. Ó, essas classificações se ligam à política de transformá-los em trabalhadores nacionais por meio de centros agrícolas. É exatamente isso, só que não vai funcionar, né? Em outras palavras, a tutela funciona como canal de proletarização. Exatamente. E de inserção subordinada no mercado. Ainda que essa palavra não tivesse essa conotação, né? Aí aqui está um dos pequenos problemas, né? O Antônio Carlos Souza Lima vai restringir isso aqui às identidades indígenas, né? Mas essa questão do trabalhador nacional, nesse período, era muito mais forte com populações negras, né? E com as populações que depois vão ter outros nomes aí, Mameluco, Cafuso, que são é, filhos de relações interétnicas, né? E esses filhos de dois mundos acabam sendo uma grande massa, né? Que poderia ser proletarizada, mas que não estava sendo, né? O trabalhador nacional é basicamente esse pessoal aí, né? Claro que os indígenas vão ser tentados, colocados dentro disso, mas não vai funcionar. E aí, quanto mais a pessoa vai virando trabalhador, ele vai entrando mais nessa. Vivem promiscuamente com civilizados e vai deixando de ser indígena, né? Se ele não é mais indígena, ele não precisa mais ter terra, né?
que aí é a tal da integração, né, que é prometida desde 1910. Desde 1530, 40 se quiser. O gramofone aqui é uma das coisas mais tosca e inútil que alguém poderia ter pensado. Os caras em algum momento acharam que ligar a música do hino nacional no meio do mato, no volume máximo, ia ter algum resultado prático na atração de indígenas. Ó, criando histórias oficiais de bravura e sacrifício para encobrir conflitos territoriais. É que na verdade os caras pintam os desbravadores lá como se eles fossem nossa, né? Mas o que parece que acontecia era outra coisa, né? Era uma correria, um medo e falta de armamento e uma incapacidade técnica generalizada. Tu, 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 tu. Aqui vai mencionar o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa do Mato Grosso, para o caso específico desses três povos, né? Mas o Congresso e o Judiciário fazia a mesma, e a Assembleia equivalente fazia a mesma coisa nos outros lugares. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, antes do SPI, e algumas pessoas dizem que inclusive depois, até 1940, os presidentes de província, né, que seria equivalente a uma figura entre o governador do estado e o presidente da Assembleia estadual, é, pagava grupos de mercenários para matar indígena, né? E isso também foi feito pelos responsáveis pelas colônias, por empresas de exploração de madeira, por outras empresas que tinham algum interesse nas terras indígenas, né? E em alguns casos, inclusive, a coroa chegou a pagar esses mercenários, né? Como quando decretou as duas cartas régias, né? Mas como demorava muito para vir esse recurso da coroa, num dado momento os presidentes de província começaram a eles mesmos bancar. E aí depois pedia ressarcimento, né? Ó, morrer se preciso for, matar nunca. Isso aí era tipo o lema do SPI. Aqui ele só citou os dois textos do Pacheco de Oliveira e o Antônio Carlos Souza Lima, né? Até agora. É. Mas ele escolheu muito bem os autores. São dois autores que conhecem muito bem essa dinâmica de antropologia do Estado contra povos indígenas, né? Mas tem uma outra corrente, né? Que é essa corrente aqui teórica que eles estão vinculados, né? É, é bastante forte na etnologia brasileira. Normalmente são historiadores. A maior parte não é efetivamente cientista social, antropólogo, sociólogo. E são muito adeptos da pesquisa documental, né? Mas
conhecem com bastante propriedade a história dos contatos, né, dos extermínios. Mas, por outro lado, tem bastante dificuldade em compreender aspectos básicos de organização ou de diferenciação de qualquer povo indígena, né? Que a outra corrente, que é dos mitólogos lá, né? Galera da filosofia e tal, é tentar entender esse outro modo de pensar, esse outro modo de ser, esse outro modo de explicar e de viver, né? E aí, curiosamente, essa outra galera, com exceções recentes de uma certa pessoa, é... acaba ficando muito mais perdido lá entretido, né? Em tentar entender essa coisa que é incompreensível, que é esse outro modo de ser, viver e pensar, ser, e acaba tendo pouco tempo, pouca vontade mesmo para discutir questão como o genocídio, né? Só começa a ser um problema quando a biblioteca dele tá com risco de morrer, né? Aí ele começa a se preocupar com genocídio, com morte de rio e com outras coisas. Mas antes disso era só discutir sociedades não humanas e outras coisas do gênero. Esse decreto não tá lá no final, né, camarada? É, não está. Eu já vou ver todos. É o mesmo. Esse aqui eu acho que tá lá embaixo. Esse aqui não está. Ah, tá, mas é porque esse aqui tá mencionado aqui. Vou dar uma chance. É, esse aqui é aquele lá, ó. E esse aqui onde é que tá? Será que é isso aqui? Ah, não, esse aqui tá sendo mencionado ali. Ai, ai. Vamos voltar lá pro decreto. Silvícola vem de selva. Esse aqui também não está lá. Pra cima, será que tinha algum documento? Eu acho que se tivesse eu teria visto, né? É, se eu tivesse eu teria visto. Pô, nem vi a outra nota, cara.
64, 68, 67. Sessenta e oito, 67 já apareceu. 64 é que eu não achei. Eu já tinha procurado, não tinha visto. Deve ser essa resolução aqui. Não, não pode ser. Esse aqui eu já vi que tá lá. Esse aqui eu já vi que tá lá. Esse aqui eu já vi que tá lá também. Como os nomes repetem bastante. Deixa eu ver se a Alcida aparece em algum lugar. Ué. Tá ok. Os valentes. 2017, 2019, tá certo também. Os Foucault. 2008, 99 e 87. 2008A, 2008B, falta 80, 99 e acho que outro 87. Tá aqui. Fechou tudo? Fechou. Então já vou tirar tudo. Falta o Agamben ali. O Giorgio. Cadê o Giorgio? Giorgio. Fechou. Então já posso tirar isso aqui. Porque daí o que acontece? Eu já vou tirar isso aqui para não me incomodar. Para ficar visualmente mais interessante se eu quiser fazer algum comentário. Tá. Vamos voltar lá onde é que a gente estava. Era decreto. O texto aqui, ele não está descrevendo as violências físicas, né? Mas uns processos bem mais, não vou dizer diluídos, mas muito mais ocultos, né? Como manipulação de acesso à terra e jogar para dentro da burocracia, até agora, pelo menos, né? Ó, aqui os gradientes de aculturação. Que como vai passando o tempo, a terra não é demarcada, é diminuída e o cara vai, entre aspas, deixando de ser visto como indígena, né? Ó, aqui já dá pra estar dando a FUNAI, é isso aí. Essa FUNAI da ditadura aí não servia pra nada mesmo.
Essa parte toda aqui, ó, até tá muito bem organizado isso aqui. Eu só não curti muito esse título aqui, né? Mas eu entendi a ideia do cara. Teria usado outra palavra. Mas isso aí é liberdade artística, né? Mas tá muito bom isso aqui. E tá pequenininho, né, cara? É bem isso aqui, ó. Rubens Valente. É, isso aqui atingiu praticamente todos os povos que ele estava perto, né? Tira as terras, joga tudo pra dentro do exército, movimenta gente pra um lado pro outro contra a vontade. É que essas remoções tem um monte de efeitos colaterais, né? Por exemplo, tirar um povo que está acostumado com terreno pantanoso e jogar para uma área de montanha, ou ao contrário, tira um povo de montanha e joga para a beira do rio. Não é a mesma comida, né? Pô, é um monte de efeito colateral gigantesco ali que acaba com a cultura toda, acaba com a dieta, adoece todo mundo, temperatura diferente, pô, é bem complicado, assim. Imagina um povo que depende de pesca ou de comer uma noz qualquer e os caras jogam ele pra um contexto frio, tá ligado? Ó, e esse tipo de coisa aqui acontecia. O governo antigo Mato Grosso, Ministério da Agricultura, trocou títulos de propriedade, mais da metade da terra indígena, dos Bororó, em troca de um trator e algumas rezas para o SPI. Era esse tipo de situação que era problemática. Os caras trocavam tonelada de madeira por uma motosserra. Ou trocar um engradado de cachaça e açúcar por uma terra aí de sei lá quantas centenas de hectares. E como eles eram tutelados, né? Quem decidia essas trocas maravilhosas era o tutor, né? O chefe de posto. E no caso dos Laclanon Choclen, algumas dessas trocas envolveu receber 300 moradores novos para a comunidade, né? E que não falava a mesma língua, não parecia com eles, não comiam as mesmas coisas. É bastante complicado isso. E isso foi feito em quantidade, né? E aí tu tens ali uma área X, que já é uma área milhares de vezes menor do que o território tradicional. Essa área X, que é a que está reservada para vocês, o cara troca um pedaço dela para receber mais gente para morar numa área reduzida. É fantástico a matemática dos caras. Ó, com a anuência do SPI e apoio de aviões da Força Aérea Brasileira, centenas de pessoas foram deslocadas para a missão salesiana de São Marcos. Algumas semanas depois, um surto de sarampo causou dezenas de mortes, com relatos variando de 70 a 160 óbitos, além de sepultamentos em valas comuns. Os Panará foram transportados duas vezes assim. Estavam num lugar, levaram para outro, depois levaram para um terceiro. Sempre de avião e sempre avião da Força Aérea. Aí depois os caras querem que ele esteja no território tradicional dia 5 de outubro de 88. Sendo que eles não sabem nem como voltar. É de uma estupidez, assim, tipo, os caras transportaram duas vezes de avião, não foi uma, foi duas vezes. E depois querem que dia 5 de outubro os caras amanheçam ali dizendo, nossa, a terra é nossa. Pô, como, cara? Primeiro que ninguém avisou que era pra voltar. Segundo, eles não sabem o caminho. É tanto é grave. Essa tese do marco temporal é tão absurda que, tipo,
É cagada em cima de cagada mesmo. Ó, tráfico humano de crianças e adultos indígenas, normalmente são mulheres, né? Pra prostíbulo, e os homens é pra trabalho análogo à escravidão, né? Com o uso do tronco, é. Palmatória, pá, isso aqui é. Então, aqui no caso do Rubens Valente, o foco é nessas violências, né? Não o foco, mas aparece bastante. É, o pior é que é isso, né? Os caras sabiam, né? Ó, aí repare, isso aqui é 66 e o coronel ainda era diretor do SPI. O último diretor do SPI ainda estava em diálogo com os caras, esse é o ponto. Não eram desvios isolados, era um arranjo jurídico, administrativo e político coerente, legitimado pela gramática da proteção e da integração, por meio da qual se produziram epidemias, fomes, expropriações e mortes. E depois isso vai continuar, né? Isso não vai parar mudando o nome do órgão e demitindo meia dúzia. Ó, e hoje tá a mesma coisa, né? Hoje mesmo, Painho pôde comemorar lá com o Alcolumbre e vai poder compartilhar essa notícia lá na Malásia com o senhor Cabelo Laranja e Pele Laranja, que vão detonar lá a Equatorial, né? Parabéns aí ao Randolph Rodrigues, que levou o Lula pro casamento dele e trocou de partido e impediu o Lula de encontrar o Raoni. Parabéns aí, Partido Rede, Partido Verde, PT, grande maravilha aí, ó. Parabéns à destruição ambiental que vocês estão promovendo. Pergunta quantas terras indígenas o sagrado presidente da República demarcou e quantas estão paradas desde o dia que ele assumiu, em 2023. Pois é, né? Vai ver quantas delas estão do lado de alguém que financiou a campanha dele. É a governabilidade que vocês chamam aí. Ano que vem vocês estão com o vice do PL. E quem duvida é louco. Esse Ministério do Interior aqui é basicamente o responsável pela chamada colonização interna, né? Ó, em 1976 a mesma coisa, tá? Já na época da FUNAI. Um texto desse não tem nem que o cara palpitar, é só ler. E eu tô demorando 2 horas pra fazer isso. É, mas foram duas CPIs, né? Não foi só uma. Ah, olha aqui, ó.
Para uma historiadora, você está esquecendo de incluir os documentos. Pessoa historiadora. Se bem como são 4 pessoas ali, eu acho que já descobri uma autora, tá? Essa questão da epidemias em populações indígenas, é, a gripe espanhola chegou aqui com quase 10 anos de atraso, né? Mas também quando ela chegou, já ninguém estava discutindo ela, né? Então não é inesperado ou impossível que em 2030 a Covid estoure, tá? Em territórios indígenas. Porque, principalmente em contextos como Vale do Javari, território Yanomami, porque ela não foi extinta, né? As pessoas foram vacinadas, mas muita gente não foi vacinada. Ela tem as versões mais fracas e o vírus tem a dinâmica das mutações, né? Então é completamente razoável que daqui a 5 ou 10 anos uma nova versão ou a mesma versão da Covid chegue em territórios com largas quantidades de população indígena e que aconteça aí uma nova pandemia e que não vai ter o mesmo acompanhamento porque dificilmente vai sair de lá, né? Os Cadivel, os Cavaleiros, né? É, como é que é o nome que eles ficaram famosos? É o nome com C. Pô, eles têm um outro nome. Pô, é um dos povos indígenas mais massa que tem. Olha só isso aqui, cara. Pô, sério. Guaicuru! Era esse nome que eu queria lembrar. É fantástico isso aqui. Tem uma história desses caras na Guerra do Paraguai que é surreal. Os donos do Pantanal e do Charco. Ó, essas operações geravam receitas significativas para si. Essas operações é que vão gerar hoje os arrendamentos, né? Que é herdeiro direto disso aqui. E aí tu vai ver, os caras que alugavam as terras dos indígenas via SPI, hoje tem grandes fazendas, os netos deles lá, né? E é quem mais odeia os indígenas lá. Não adianta, quem tem uma terra muito grande, papai, vovô, bisavô, participou de genocídio, amigo. Não tem muita saída, não. Ó, os arrendatários. Até hoje tem arrendamento em terra indígena. Ó, o descaso político em relação às questões indígenas era em parte devido à falta de representação eleitoral dessas populações. E ainda tem gente que acha um absurdo a gente ter algum parlamentar indígena. Teve um partido, inclusive, que fez questão de retirar uma deputada federal eleita
transformando em ministra para diminuir a quantidade de parlamentares indígenas do Congresso, né, pessoal? Por que vocês não colocaram outra mulher indígena lá em outro estado? Não dava de mexer uns velho branco até chegar uma suplente? Não dava, né? Vocês nem pensaram nisso. Em virtude do recorte dessa pesquisa, tá. Porque ele só pegou ali o sul do Mato Grosso, né? Esses partidos aqui não necessariamente correspondem aos atuais, né? A UDN e o Arena nem existem mais. Ter um pecuarista proprietário rural cuja carreira política se dedicou a promover interesses do agronegócio e uma comissão que investiga crimes de usurpação de terras pela agropecuária é bastante emblemático. Esse ilustre poder da elite rural no Brasil consegue se colocar em posições-chave de fiscalização, permitindo que supervisione e eventualmente neutralize inquéritos policiais ou administrativos e que possam ameaçar seus interesses. Aí a gente hoje tem um presidente que coloca esses caras no STF, no STJ, Tribunal de Contas Estadual e Tribunal de Contas da União, né? É, porque tem que ter governabilidade, né? E a bancada do agro, o BBB e tal, por isso que não faz sentido discutir esses caras tá votando o marco temporal, né? Para já o marco temporal é inconstitucional, mas justo quem tá lá discutindo isso, né? Tem que dar um troféu para quem apoia, quem fecha com essa gente. Porque não foi pouco o ministério que deram para ele. O Brasil hoje tem o Ministério da Pesca, Ministério da Agricultura, Ministério da. Como é que é o nome? Desenvolvimento Rural. Tem mais um. O Brasil tem quatro ministérios que tratam. Tem o da mineração ainda. Tem quatro ministérios que tratam da questão da agricultura. E vai ver quem é que é os ministros. Vai ver o orçamento desses ministérios e compara lá com o dos povos indígenas. Compara com o da igualdade racial. E quem é que é os idiotas que votam no PAIN? Pois é, né? Dois e 5 mil hectares de terra dos Cadivel. É Rashid Mamed ou Rashid? Eu acho que não tem E ali, acho que tá errado. Ah, vai ficar assim. Aqui é interessante porque salta da tutelagem do SPI da FUNAI e agora o próprio legislativo fazendo besteira, né? Já saiu do executivo. Ah, não sei se essa daqui é que tá lá em 67. 24 de julho de 67. Não.
24 de 67 é o Figueiredo. Ah, ó, mesmo papinho, ó. A extensão territorial das áreas indígenas seria desproporcional ao resíduo contingente populacional que vive. Argumento mobilizado para relativizar a proteção jurídica. Pô, isso é década de 50, os caras já tinham essa mesma história. Só que tem pouca gente, por quê? Na conta deles. Porque vocês mataram tudo também. Norte do Paraná foi isso. Companhia Norte, a CIA Norte, o que? Companhia Norte. Era a Companhia Norte Colonização. Garantir que não tinha gente viva lá para depois construir cidade. Eu acho que um dos autores é professor na Estadual do Mato Grosso do Sul. Depois de publicar o vídeo, eu digo como é que eu descobri. Presidente Café Filho. Havia até escritórios para venda de terras. Se for o professor que eu estou pensando, ele também é historiador, mas diz que é antropólogo. É incrível como a galera da história usa os mesmos autores. E aí, por uma questão basicamente. Como é que eu posso dizer? Sobre a escolha do Foucault. Digamos que é uma questão não acadêmica, mas política. Mas tá muito bom o texto, tá, meu amigo? Eu só acho, mas eu vou dizer isso no comentário final, que seria importante incluir a categoria de arqueogenealogia e inclusive de arqueologia para o Foucault, porque são duas categorias de análise que ele usa, né? O Foucault no caso, e que são importadas para cá e que
Pra galera que não é do Foucault, não significa absolutamente nada, né? Arqueologia é basicamente cavar buraco pra essa galera, né? Que não é do Foucault e tal. E. E arco-genealogia é outra categoria que não tem significado automático, né? Ó, Jader de Figueiredo. Para deixar claro, nenhuma dessas inclusões é obrigatória. É super comum a galera não botar documentos, mas como ele botou alguns, era interessante botar os outros também, né? Mas eu acho que é porque ele não teve acesso a isso aqui. E ele só tá colocando aquele que ele teve acesso. Mas assim, talvez se esforce para acessar esses documentos e encontre coisas ainda mais interessantes. Por exemplo, essa informaçãozinha que eu falei de que até 1939 não se podia entregar dinheiro para um indígena, e uma outra que em 1941 já menciona a possibilidade de uma associação indígena, são nessas resoluções e portarias aleatórias do SPI, né? Que ninguém lê, ninguém tem acesso. E quando tu acha ela, tu acha umas coisas curiosíssimas. O Denox é o atual DNOS, acho. Mas acho que já mudou de nome novo. Esse aqui é o INCRA. E aí, repara, o CRA é colonização e reforma agrária, né? Ah, o outro é o desenvolvimento agrário. O Brasil é fantástico, tem 3 ministérios da agricultura e um da pesca e um da mineração ainda. E o do meio ambiente. E o dos povos indígenas. E o da igualdade racial. Nos milico era só interior, resolvia isso aí tudo. Ó, Universidade Federal do Rio de Janeiro, oh, coisa linda. Esses grifos são teu ou do autor? Ah, grifos meus. Aqui também. Pô, mas tá muito bem escrito isso aqui.
Esse tipo de informação permite saber quem é a parte autora. Eu já sei quem é, mas vamos ver se outra pessoa conseguiria descobrir. Não é essa pessoa. É, outra pessoa não conseguiria descobrir, mas eu já sei quem é. Um dos autores. É um contexto muito específico e a pessoa sempre vai mencionar isso aqui nas falas. É o mesmo caso do Pico de Jaraguá, em que chegou a ser a menor terra indígena do Brasil, com 1 hectare. São poucas pessoas que sabem dessa informação e muito menos as que repetidamente falam disso em eventos. Mas é sempre bom lembrar desses episódios extremos para que não aconteçam novamente. Aqui que assinou o biopoder, ó. O pior é que o autor do texto, se for quem eu estou pensando, apesar de trabalhar majoritariamente com essa galera da história do contato, ele é muito mais fã dos mitólogos. Mas assim, tem pessoas que conseguem trabalhar com os dois, né? Uma delas ele inclusive citou aqui. Isso aqui é pesadíssimo, né, cara? Que é aquilo que eu falei, tirar um povo da montanha e colocar eles a morar numa ilha que só tem coco. Tá, eu conheço a história da revolução dos coconuts lá, mas tu alterar drasticamente o ambiente, até que os Cadwell no charco, é, é um trânsito menos drástico, assim, né? É isso, né? Máquina de poder de Estado, maquinaria que articula formações e traduzem a violência. Individualizam a culpa, gerenciam a desterritorialização. Que é isso? O Estado nasce, vive e existe para matar indígena, né? Não tem alternativa.
essa coisa aqui, ó. Hum. Uhum. Tá muito bom, eu super vou recomendar a publicação. Vou fazer duas pequenas sugestões. Vou tirar aqui o controle de marcação, de alterações, né? Vou fazer duas pequenas sugestões.